Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num processo que é, olha, fascinante, a jornada psicanalítica. A ideia aqui é entender como ela nos ajuda a decifrar aquelas histórias que contamos sobre nós mesmos, sabe? Muitas vezes sem nem perceber. Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo? De repetir sempre os mesmos erros, os mesmos padrões e não fazer a menor ideia de porquê? Pois é uma pergunta que quase todo mundo se faz em algum momento da vida, né? E se a resposta para isso talvez não esteja naquilo que a gente vê, no que é óbvio, mas justamente naquilo que nunca foi dito? A psicanálise aposta nisso, sabe? Que a gente precise olhar para as experiências que ficaram lá atrás, caladas, sem nunca terem tido a chance de virar palavra. Então, para começar essa jornada, vamos entrar no primeiro ponto, os ecos de um passado mudo. A gente vai tentar entender como coisas que aconteceram lá atrás continuam ecoando na vida hoje, muitas vezes sem que haja a menor consciência disso. É que é o seguinte: experiências difíceis, traumáticas ou simplesmente intoleráveis, sabe? Se elas não foram processadas, elas não somem do mapa. De jeito nenhum. Elas ficam ali, meio que trabalhando nos bastidores da nossa mente, puxando as cordinhas e influenciando o jeito que a gente vive hoje. Ok, mas se esse passado está mudo, como é que ele se manifesta? Como é que ele aparece? E é aí que a gente chega na segunda parte da nossa conversa, o sintoma como mensagem. Olha, isso aqui muda tudo. Porque a gente costuma pensar no sintoma como um problema, né? Algo para se livrar o mais rápido possível. Mas para a psicanálise não é bem assim. O sintoma é, na verdade, a linguagem. É o jeito que aquele passado doloroso encontra para se comunicar aqui e agora. É a história batendo na porta, insistindo para ser contada. Pensa bem, aquela ansiedade que não passa, a dificuldade em se relacionar, aqueles padrões que se repetem sem parar. E se tudo isso for, na verdade, uma mensagem? Uma história que ficou lá atrás sem ser contada, pedindo, quase implorando para ser ouvida e finalmente compreendida. É uma repetição que está buscando um ponto final, uma resolução. Beleza. Se os sintomas são mensagens, então como é que a gente decifra esse código? Bom, a terceira etapa dessa jornada vai nos dar a resposta: as pistas na fala. O método psicanalítico, na sua essência, é uma parceria. Funciona assim: de um lado tem o discurso da pessoa, tudo que ela fala, do jeito que fala. E do outro tem uma escuta diferente. Uma escuta qualificada, de um profissional treinado para ouvir não só o que é dito, mas principalmente o que está entre as palavras. E o mais incrível é que as pistas não estão escondidas num lugar secreto, não. Elas estão ali, à vista de todos, na própria fala da pessoa. O caminho todo para o entendimento já está ali, sabe? Entrelaçado nas palavras que a pessoa usa para contar a sua própria história. E o que essa escuta qualificada procura? Ela fica atenta às pequenas falhas na lógica da fala. Sabe, aquelas inconsistências, uma contradição aqui, um esquecimento repentino de algo super importante ali, uma frase que parece não ter pé nem cabeça. É nessas pequenas rachaduras do discurso que o não dito escapa. É por ali que aquilo que era desconhecido encontra uma brechinha para aparecer. E aí, seguindo essas pistas, como se fosse um detetive, o processo chega num ponto crucial. Aquele momento em que as peças do quebra-cabeça começam finalmente a se encaixar. Essa é a etapa de conectar passado e presente. O que acontece é que, muitas vezes, essa trilha de pistas leva de volta a momentos bem antigos, geralmente lá da infância, momentos de grande vulnerabilidade que, por algum motivo, nunca foram realmente processados. São aquelas experiências que acabaram moldando a pessoa de maneiras que ela mesma não conseguia entender. Até agora. E é aqui que vem o grande estalo, o famoso momento ahá. É quando se consegue enxergar com uma clareza impressionante a ligação direta entre aquela experiência lá do passado, aquela que era intolerável, e o jeito de agir, sentir e decidir as coisas hoje. De repente, tudo faz sentido. E essa compreensão, essa conexão, ela abre a porta para a etapa final, que é talvez a mais transformadora de todas, um novo sentido para a história. É aqui que a transformação acontece. Pensa só. Aquilo que antes era intolerável, totalmente desconhecido e que só parecia como um sintoma, agora se torna algo que pode ser compreendido, pode ser falado, nomeado e, o mais importante, pode ser integrado à história pessoal, ganhando um significado completamente novo. Essa frase resume perfeitamente a essência de tudo isso. A análise transforma o intolerável em algo que pode ser falado
e compreendido. É exatamente isso. É sobre dar voz àquilo que não tinha palavras. É transformar o peso de um silêncio no poder da compreensão. Então, é muito importante deixar uma coisa clara. O objetivo aqui não é apagar o passado, tá? Não é fingir que nada aconteceu. Pelo contrário, é sobre conseguir olhar para essa história, entender de onde ela veio, para poder lidar com os efeitos dela hoje de um jeito novo, mais consciente e com mais autonomia. E para fechar, fica uma reflexão. A gente sabe que o passado não dá para mudar. Mas, e se a forma como esse passado é entendido pudesse ser transformada? Que tipo de futuro isso possibilita? Que novas histórias alguém pode começar a escrever a partir daí? Fica aí a pergunta para a gente pensar.